Ao ler a Bíblia, tenha em mente a passagem de 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No original grego, o verbo traduzido como manejar é repartir, ou mais precisamente, cortar corretamente. O sentido é o de separar cada parte, colocando-a no seu devido lugar, como quando se faz uma autópsia de um corpo, separando cada órgão segundo a sua função. E nós entenderemos que os termos usados na Bíblia podem ter significados diferentes dependendo do lugar e do momento quando eles aparecem. Por exemplo, a palavra grega eclésia, traduzida como igreja, aparece em muitas partes do texto original do Novo Testamento, mas pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Na maioria das vezes, ela é sinônimo do conjunto dos salvos por Cristo, mas nunca, absolutamente nunca, ela significa um edifício de pedras ou tijolos, com uma torre, com uma cruz em cima, nunca. Ninguém no período dos apóstolos diria que comprou tijolos para construir uma igreja, porque não faria sentido. Ela é edificada com pedras vivas, como escreveu Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Mas eclésia aparece também como uma reunião de pessoas em geral, como em Atos 19:32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, ou eclésia no original, caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Agora, você teria coragem de dizer que esses, que no original são chamados de eclésia, e que no versículo 28 clamavam, grande é a Diana dos Efésios, você teria coragem de falar que eles eram discípulos de Cristo? Não. Veja, a mesma palavra, eclésia num lugar e eclésia no outro. Bom, modernamente a palavra igreja virou sinônimo de um edifício de tijolos, ou então de uma organização religiosa, denominacional, que reúne apenas os simpatizantes de uma doutrina peculiar, como os batistas reúnem lá porque creem naquele tipo de batismo, os metodistas porque seguem um certo método, os adventistas porque creem no advento e guardam o sábado, os presbiterianos porque creem na formação de um presbitério. Chamar igreja, uma organização religiosa, ou mesmo uma casa, um edifício de tijolos, não tem fundamento bíblico nenhum. Se você quiser entender a Bíblia, você nunca pode buscar um entendimento na cristandade, que é o que os homens fizeram. A cristandade, o que é a cristandade? É o que os homens fizeram com o cristianismo, depois de adaptá-lo às suas próprias maneiras. Então você olha em volta, fala assim, eu vou aprender o que é cristianismo. Não olhe para a cristandade, é o pior lugar para você aprender. Tem que ser na Bíblia. O termo sinagoga é outro termo bastante mal utilizado por cristãos hoje. Depois que muitos passaram a usar igreja como sinônimo de edifício, um edifício físico, onde pessoas se reúnem para ler, ouvir as Escrituras, não foi difícil acharem também que sinagoga e igreja eram a mesma coisa no Novo Testamento. Afinal, se Jesus frequentava a sinagoga nos Evangelhos e os primeiros discípulos iam à sinagoga no livro de Atos, que era um edifício de pedras, conclui-se que sinagoga e igreja seriam a mesma coisa, ou seja, um lugar físico onde se vai para ouvir a palavra, para orar, adorar e louvar a Deus, certo? Não, errado. Erradíssimo. Se você entendeu que igreja é um conjunto de pessoas, e mais precisamente o conjunto dos salvos por Cristo, então precisa entender que sinagoga não é a mesma coisa. Sinagoga é um edifício de pedras ou de tijolos, e basta colocar os óculos para você enxergar que sinagoga sempre aparece associada ao judaísmo na Bíblia, nunca ao cristianismo. Tratava-se de um lugar de leitura e de orações para os judeus, como é até hoje. Se tiver uma sinagoga na sua cidade, vai ver lá o que fazem lá. São judeus. Na sinagoga eram lidos os livros do Antigo Testamento por judeus e para judeus. Ninguém ia à sinagoga para ouvir falar de Jesus. Aí você diz, ia sim, porque nós encontramos os apóstolos pregando na sinagoga. Claro, porque eles iam lá para falar de Jesus e tentar convencer os judeus de que Jesus era o Cristo profetizado no Antigo Testamento. Eles iam lá pregar para judeus.
Não iam participar de um culto lá. Em Atos 19, Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro, que era onde ele estava depois se apresentando. Atos 19, de 8 a 9, e também os versículos 30 a 31. Bem, Paulo ia à sinagoga anunciar Cristo aos judeus, não fazia da sinagoga o lugar de reunião dos cristãos, de modo algum. Como também o fato dele ensinar o evangelho na escola de um certo tirano, não fazia dessa escola o primeiro seminário teológico, como querem alguns interpretar. E nem Paulo precisou estudar artes cênicas para se apresentar no teatro. Então anote aí, na sinagoga congregavam os judeus para estudar judaísmo. Tirano era um professor grego que dava aulas de filosofia e retórica na escola que levava o seu nome, que ele emprestou para Paulo. E o teatro era um espaço público, usado para peças teatrais e palestras. Para qualquer pessoa que quisesse falar, ia lá no teatro falar a sua palestra. Paulo aproveitou isso. Nada disso é igreja. E os apóstolos usavam lugares assim para pregar o evangelho. Simples assim. Mas as idas dos apóstolos e outros discípulos às sinagogas não durou muito, porque logo um cristão que fosse à sinagoga ganhava uma passagem só de ida para o calabouço. Os judeus prendiam e matavam seguidores de Cristo pelo crime de serem seguidores de Cristo, enquanto eles continuavam com as suas práticas de judaísmo nas suas sinagogas, que era o lugar deles. Saulo, como bom judeu e fariseu que era, foi um que caçava cristãos antes de se converter e ser conhecido como Paulo. As sinagogas existem até hoje como lugar de reunião de judeus. Vá a uma sinagoga e veja se tem alguém lá falando de Jesus. E tente falar de Jesus lá dentro. Né? Entendeu agora a diferença? E templo? Bem, a palavra que significa templo significa um lugar de adoração que podia ser de religiões pagãs ou do judaísmo. No caso do judaísmo só existia um templo. Um templo, que era o de Jerusalém. Nem outro. Nem mesmo uma cópia pirata em São Paulo seria possível existir, porque Deus colocou o seu nome em Jerusalém no Antigo Testamento, em mais nenhum lugar. Não era nas sinagogas que os judeus iam oferecer sacrifícios, entregar seus dízimos e ofertas, adorar a Deus. Era no templo. E esse não existe mais. O templo foi destruído. Portanto, igreja é a reunião de pessoas que creem em Cristo, não é templo. É o templo do Espírito, mas falando em linguagem figurada.